Prémio Nobel da Paz foi entregue hoje formalmente à União Europeia pelo papel determinante que a União teve na transformação de um continente de guerra num continente de paz. Numa altura em que a Europa enfrenta a maior crise económica e financeira desde a fundação da União Europeia, Durão Barroso sublinha que a distinção é um estímulo, mas também um aviso. Um estímulo pelo que foi feito ao longo dos últimos 60 anos e um aviso no sentido de que a paz não é apenas a ausência da guerra, mas está também intrinsecamente ligada a um sentimento generalizado de justiça e democracia. Já o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, destaca que a União atravessa um período difícil, mas sairá deste período de incerteza e recessão mais forte do que antes. Neste caso das coisas, avaliamos o impacto do Nobel da Paz na União Europeia. Será que o espectro da guerra está definitivamente arredado da Europa? A crise não pode contribuir para o ressurgimento dos egoísmos nacionais a níveis extremos? Os atuais líderes europeus estarão a tirar as devidas lições da história que muitas vezes se reescreve? No programa desta semana, analisamos também o eclodir de mais uma crise em Itália, com o anúncio da demissão de Mário Monti. Os juros da dívida italiana dispararam e Espanha já está a ser contagiada. A crise italiana agrava ainda mais a crise da dívida soberana na União Europeia. Em estúdio temos Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Obrigado a ambos pela vossa presença. Manuel Monteiro, começo por si. O espectro da guerra está definitivamente afastado da Europa? Esperemos que sim, não é? Quer dizer, agora, é sempre muito difícil estabelecer previsões em relação a essa matéria. Quer dizer, quando a Primeira Guerra terminou, jamais as pessoas da época, não existia a TV, mas existiam seguramente comentadores, analistas, cientistas políticos, professores universitários, depois do flagelo que tinha sido a Primeira Guerra Mundial, jamais acreditariam que pudesse deflagrar uma Segunda Guerra Mundial e seguramente todas as pessoas juraram que isso seria impossível. Agora, há aqui uma questão que me parece óbvia, que é a seguinte, é que as guerras, por norma, começam quando há problemas de natureza económica e de pobreza. E é óbvio, e eu interpreto, ou quero interpretar este Prémio Nobel como um sinal de alerta aos europeus em geral e aos líderes europeus em particular, de que a guerra existiu e de que nós devemos fazer todos os possíveis para manter a paz. E, portanto, nisso estou completamente de acordo com aquilo que foi dito pelos líderes europeus ou das instituições europeias, de que este prémio é também um aviso à navegação e uma prevenção. Dito isto, choca-me menos, vi muitas pessoas protestarem, inclusive um ex-galardoado com o Nobel da Paz sul-africano, pelo facto de ter sido entregue este prémio. Eu quero dizer que me choca muito menos a entrega deste prémio à União Europeia, pelas razões que acabo de evocar, do que há uns tempos atrás ao Presidente Obama, que tinha acabado de ser eleito Presidente dos Estados Unidos e que também foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz, sem se perceber muitíssimo bem porquê. Mas nós não nos podemos esquecer que durante este período que justifica a atribuição deste prémio, dentro da Europa, nós assistimos a um flagelo de guerra brutal. Não nos esqueçamos do que aconteceu com a Jugoslávia. Nos Balcãs. Nos Balcãs. E, portanto, isso também é a Europa. Portanto, a ideia de que... Há uma ideia pré-feita de que, quando se fala da Europa, fala-se da França, da Itália, da Alemanha, de Portugal e da Espanha, etc, etc. E depois esquecemos do resto. Não, o resto também é a Europa. A Sérvia e a Croácia são países que estão aqui ao nosso lado e nós sabemos o que se passou na Bósnia, na Croácia, no Kosovo, na Sérvia, como é óbvio, e depois num contexto distinto, não de guerra, mas de conflito armado, de terrorismo, se lhe quiser assim chamar, não nos podemos esquecer o que ao longo de anos se passou na Irlanda do Norte, através da intervenção do IRA. Portanto, o continente europeu não é um continente tão pacífico quanto aquilo que tantas e tantas vezes nós gostamos de apresentar, atendendo a que já tivemos aqui uma guerra fraticida brutal, quer dizer, as imagens de genocídio que ocorreram nos Balcãs estão bem patentes, seguramente, na mente de todos os que acompanharam pela televisão aquele flagelo. E depois, obviamente, situações de terror
que se mantiveram em muitos países da União Europeia. Portanto, este problema é um problema que não terminou em 1945. Na altura, perante uma certa passividade da União Europeia no seu todo... Não só uma passividade, se me permite, como uma clara divisão. Claro. Porque aqui está um aspecto prático de demonstração objetiva de que a Europa não fala a uma só voz, porque a Alemanha, quando a Croácia declarou a independência, antes de todos, apressou-se a dizer, sim senhora, cá estamos nós, em nome de velhas alianças que a Croácia tinha tido com a Alemanha, e a França alinhou imediatamente ao lado dos sérvios, também em nome de velhas alianças que no passado tinham acontecido. Raul Vaz, o espectro da guerra está definitivamente afastado da Europa? Ninguém é capaz, em consciência, de dizer isso. Esperamos com certeza que sim. Aquilo que aconteceu na ex-Jugoslávia tem uma configuração muito própria. Felizmente isso já não existe na Europa, ou seja, esse perigo iminente está afastado. Lembro, a propósito, que mais uma vez tivemos que, nós europeus, recorrer aos Estados Unidos para interceder e, enfim, contribuir para a solução de um problema gravíssimo no coração da Europa, em função da guerra que aconteceu nos Balcãs. Agora, é evidente que este Prémio Nobel tem um significado político importante. Ele é atribuído à União Europeia, o Manuel Monteiro falou do paradoxo foi Obama ser Prémio Nobel quando começava a ser Obama Presidente dos Estados Unidos. Isso significa, na minha opinião, obviamente, não só que ainda há alguns preconceitos para o bem ou para o mal no século XXI, que de quando em vez nos dão assim umas soluções ou umas sugestões que, apesar de tudo, nos conseguem confundir. Agora, este Prémio Nobel é diferente, obviamente, com um imenso significado político, é um aviso, é um desafio aos líderes europeus. A cerimónia de hoje, além de ter sido, na minha opinião, muito bonita, foi significativa e teve discursos com alguma relevância política, tanto o de Van Rompuy como o do José Manuel Durão Barroso. O que é que há a destacar nesses dois discursos? Está, sobretudo, o compromisso de que há uma consciência dos líderes europeus, sejam eles sugeridos ou construídos, seja por quem for, e é evidente que a Alemanha aqui, neste contexto europeu, tem um peso fundamental, essencial, como sabemos, mas que estão empenhados, não só têm consciência das dificuldades, como estão empenhados na solução. É evidente que não é fácil, a guerra é económica, passamos para uma guerra económica, estamos em permanente guerra económica desde 2008 a esta parte. E, portanto, a Europa tem que lidar com os egoísmos nacionais que a guerra económica acentua e conseguir, de uma forma política, resolvê-los. Eu acho que esse é o grande desafio, é que a política, que é uma ciência mais exata que a economia, por paradoxal que pareça, vai ter que aqui superar os seus limites de exatidão e conseguir resolver este problema. Eu, pessoalmente, tenho tenho vindo a expressá-la aqui ao longo das nossas conversas, uma atitude otimista perante... Porquê? Porque eu acho que os custos da guerra são superiores aos custos da paz. Ou seja, qualquer eclosão na zona euro, já não falo da União Europeia, mas na zona euro, seria os custos financeiros, sociais e políticos. Eu começo pelos financeiros, não é por acaso, financeiros em primeiro lugar, porque infelizmente é assim que as contas são feitas, são superiores aos custos da paz financeira, da paz possível em termos sociais e de alguma coesão política. Essa é, de facto, o desafio com que os líderes europeus se confrontam. É evidente que em democracia, a Europa vive em democracia e é obviamente o berço da democracia. Isto dá trabalho e há vários egoísmos políticos que têm que ser sempre permanentemente geridos. As eleições alemãs, já é um lugar comum dizê-lo, mas de setembro do próximo ano são importantes, porque obviamente são as eleições na Europa, são as eleições da União Europeia, no contexto em que ela se apresenta atualmente, e portanto, depois das eleições há um período de alguma tranquilidade, de alguma serenidade e alguma confortabilidade para resolver alguns problemas de ordem financeira e de ordem social. Eu acredito que isso vai acontecer e os discursos de hoje apontam, não falando da Alemanha, mas apontam para essa realidade.
O discurso de Manuel Durão Barroso talvez seja aquele que, para os nossos telespectadores, mais interessa, é o discurso de um político muito sagaz, muito sagaz. É um discurso feito para o mundo. Hoje em dia discute-se muito qual é o futuro de José Manuel Durão Barroso, e as questões pessoais têm esse interesse, não é? Sobretudo quando tem a ver connosco, que é um português que lidera a Comissão Europeia. E eu penso que ele, na sua cartilha política de sempre, não descurou esse pormenor, ou seja, o que é legítimo. Isto não é uma crítica, é uma constatação e, aliás, se calhar até um elogio, se quisermos. Não descurou o seu pormenor pessoal em termos de futuro político. Falando do mundo, foi o homem que falou da Síria, uma espécie de mensagem urbi et orbi. Dando razão àqueles, e muito rapidamente, que dizem que José Manuel Durão Barroso está a trabalhar não para um regresso à pátria, mas para uma transferência, uma descolonização para outro universo político. Fala-se muito das Nações Unidas, onde ele já terá colocado 3 embaixadores diplomatas da sua confiança pessoal, e o discurso dele hoje é muito bem, além, quer dizer, um discurso importante, é um discurso muito bem articulado, tanto como o do Herman Van Rompuy, mas onde se pode, de certa forma, nas entrelinhas, encontrar, talvez com alguma maldade, se me é permitido, alguma preocupação com o seu futuro político, que é legítimo, obviamente. Manuel Monteiro, a Europa vai sair mais forte desta crise? Não lhe sei dizer. Essa foi a convicção manifestada também por Van Rompuy. Bom, mas isso mal era que os líderes europeus ou das instituições europeias não tivessem manifestações de convicção, de força, de crença. Eu sempre tive uma perspectiva realista da evolução da União Europeia por uma razão muito simples. Eu nunca concordei com aqueles que veem ou gostariam de ver a realidade da Europa, e quando estamos a falar da Europa, estamos a falar da União Europeia, portanto a Europa é uma coisa mais vasta, mas a realidade da União Europeia como se fosse idêntica à dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são um Estado, um país. Podem ter lá várias comunidades, e têm, mas são um Estado, um país, e quase todos os imigrantes que vão de fora, o seu grande objetivo é tornarem-se naturais dos Estados Unidos da América, serem americanos. Isso não acontece com a Europa, quer dizer, não há uma preocupação de um alemão agora ter o bilhete de identidade europeu, ou de um português, quando vai para a França, ter o bilhete de identidade europeu, ou de um francês que vem para Portugal. E, portanto, eu sempre tive a percepção de que a força da Europa é, ao mesmo tempo, a sua fragilidade neste contexto global ou neste contexto mundial. A sua força é também a sua fragilidade. E, portanto, tinha que existir e deve existir um ponto de equilíbrio. Repare uma coisa. A União Europeia, de que muita gente gostava, uma União Europeia forte, do tempo do Sr. Jacques Delors, na realidade, era o quê? Era uma União Europeia bicéfala. Ou seja, havia o chamado eixo Paris-Bona e, portanto, era uma União Europeia comandada pela França e pela Alemanha. E nós não dávamos por isso, ou achávamos que as coisas que eram tranquilas, porque havia aqueles 2 líderes, a Inglaterra sempre de fora, e aqueles 2 líderes, quando falavam em nome da Europa, ou da União Europeia. Hoje, qual é o drama? O drama é que deixou de existir França. Deixou de existir França no plano político, quer dizer, e mesmo quando algumas vozes mais eufóricas diziam isto vai mudar, porque vem agora um novo presidente da República Francesa, etc. Bom, está-se a ver, não é? Quer dizer, portanto, ele vai atrás, como não pode deixar de ser, e de facto a União Europeia é unipolar. Hoje a União Europeia tosse, espirra, respira, fala a uma voz. E essa voz é a voz da Sra. Merkel, goste-se ou não se goste. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas, está a entender, que você possa ter uma União Europeia que fale a uma só voz, que caminhe concertadamente, quando você tem eleições para Presidente da República em muitos países, tirando os que não são repúblicas, que são monarquias, tem eleições parlamentares legislativas em que cada partido político propõe o oposto daquilo que, teoricamente, os líderes europeus dizem que tem que ser feito para ganhar votos, para ter deputados e para ser governo. E, portanto,
isto é uma coisa, até sob o ponto de vista político, totalmente diferente e totalmente distinta. Vida o que se vai passar, inevitavelmente, a Itália. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas. Mas como é que se resolve isso? Com mais federalismo? Bom, pragmaticamente... Ou um passo atrás no atual processo de integração? Pragmaticamente, embora não seja uma solução que me agrade, ou com federalismo, pelas razões que lhe acabo de dizer, tenho as maiores dúvidas que isso algum dia aconteça, ou seja, aquela ideia de termos uma Europa que fala a uma voz, como nos Estados Unidos da América, para fora, isso não vai acontecer. E, portanto, a perspectiva que tenho é uma Europa de cooperações reforçadas, pontuais, casuísticas, como na realidade existe. Nós é que pensamos que não existe, porque formalmente existem os Conselhos Europeus, mas a prática demonstra que a Europa é uma Europa de cooperação entre países a propósito de determinado tipo de assuntos. Aliás, quando foi aprovado o Tratado de Amsterdão, as pessoas não gostam de falar disso ou esquecem-se disso, foi aprovado precisamente o mecanismo da possibilidade de existência de cooperações reforçadas bilaterais, permitindo que Estados que se entendem sobre uma determinada matéria, no âmbito da justiça, da educação, etc., possam avançar mais depressa, claro. possam avançar mais depressa do que outros que não o querem fazer. Portanto, isso já está previsto. E eu creio que esse pode, eventualmente, ser um caminho político objetivo, sob pena de nós andarmos aqui atrás de um amanhã que canta, não é? De uma utopia, porque é uma utopia dificilmente realizável, como se está a demonstrar, a não ser que aconteça o seguinte: como estamos todos endividados a um único credor, a um único banco, não é verdade? O banco é que decide o que todos que lhe devemos dinheiro fazemos, comemos, jantamos, etc. Esse banco é a Alemanha. E, portanto, se assim for, você vai ter o caminho da união. Depois, como as pessoas a falar da União Europeia, e a Sra. Merkel é que decide. Quem diz a Sra. Merkel diz qualquer outro líder europeu, porque efetivamente hoje quem controla é a Alemanha com o seu poder económico. Quer dizer, você está endividado, eu estou endividado, o Raul está endividado, estamos todos endividados. Mas isso que está a descrever configura uma ditadura económica. Ouça, de certa forma, reparem. O que ontem disse o senhor, vale a pena reparar, mesmo que não gostemos da pessoa, o que disse o senhor Berlusconi. Reparem a mensagem com que ele anuncia que quer regressar à vida política. Eu conheci pessoalmente o senhor Berlusconi, fiz parte do mesmo grupo. Não teve naquelas festas. Não, isso pode ter a certeza que não. Estive num grupo político a nível europeu, política, sim. Num grupo de que o partido dele fazia parte, o Força Itália na altura, e recordo-me um dia num congresso em Paris, em que foi eleito o líder do RPR, o Rassemblement pour la République, o partido gaullista, um senhor que já morreu, o Philippe Séguin, que foi um homem, presidente da Assembleia Nacional Francesa, um homem que se bateu muito contra o Tratado de Maastricht, e recordo-me que não fiquei, problema meu, e o Sr. Berlusconi não faz a mínima ideia quem eu sou, mas não fiquei, estive sentado ao lado dele, mesmo ao lado dele, para aí umas 4 ou 5 horas, não foi uma figura Dizem que é muito simpático. Sim, não, isso é inquestionável, mas do ponto de vista de liderança política, etc., não foi uma figura que me tenha galvanizado, como tantas outras a nível europeu. Mas repara o que ele disse quando regressou, ou quando anunciou o regresso. Temos que pôr o Sr. Monti daqui para fora, mais coisa, menos coisa, porque se está a submeter às ordens europeias e da Alemanha. Portanto, o seu retorno à vida política é, em nome da exaltação dos valores e do nacionalismo italiano, dizer viva a Itália, não a Europa, viva a Itália, não a Alemanha. Portanto, isto vai acontecer inevitavelmente. Mal comparado, isso já aconteceu com Mussolini, em relação à Alemanha de então, e depois deu o resultado que deu, e esperemos que isso... Este é o senhor, recorda-se que deixou a senhora Merkel pendurada quando ele saiu do carro ao telefone. Espera aí um bocadinho e tal. Ele não vai ganhar as eleições. Isso já é uma questão de educação. Mas... Claro. Ele não vai ganhar as eleições. Estou eu em crer, não faço ideia, não conheço por dentro neste momento a situação política alemã, italiana. Mas pode ter uma votação que ensarilhe a possibilidade da criação de um governo estável dentro da Itália. E as coisas como hoje estão,
não é? As portas estão todas abertas e há uma corrente de ar circulante, como aliás hoje se verificou pelo comportamento dos mercados em relação à própria Itália e à Espanha. É óbvio que isso pode ter efeitos negativos. Hoje não teve, porque descemos até 0,055% das nossas taxas de juros. Mas a verdade é que isso pode ter efeitos contagiosos profundamente negativos para o resto da União Europeia. Raul, de qualquer das formas, a mensagem que os investidores estão a dar em relação a esta demissão anunciada de Mário Monti é que preferem um tecnocrata que não foi eleito democraticamente para o poder do que alguém seja eleito com a força, sustentado com a força dos Neste votos. caso específico, acho que prefere o bom senso, que é de um valor apreciável. Neste caso específico também. Neste caso específico, sobretudo neste caso específico. De qualquer forma, em relação à União Europeia, surge, e já vamos à atualidade, se me permites, surge para criar a paz entre duas grandes forças que existiam, a Alemanha e a França, que andavam em conflito. Curiosamente, hoje, não é por acaso que o Sr. Cameron não esteve em Oslo, porque a ilha não esteve sempre separada deste contexto. No entretanto, é evidente que houve uma realidade que se foi alterando. Há a queda do Muro de Berlim, que aliás mantinha o mundo com algum equilíbrio entre os dois polos, não é? Portanto, entre a Europa, uma Europa Ocidental e a Europa Oriental, e apesar da chamada Guerra Fria ter os seus custos, tinha também naturalmente as suas vantagens, como tudo na vida, e depois houve a reunificação alemã, que é um dado fundamental para nós percebermos o que é que está a acontecer hoje, ou seja, a grande Alemanha criou naturalmente um grande mercado produtor que também com alguma naturalidade criou alguma hegemonia política. E isto é o que está a acontecer na Europa. Longe parece a foto ícone de Mitterrand e Kohl de mão dada, portanto, celebrando ou mostrando a união entre esses dois polos que a União Europeia, onde os alicerces da União Europeia são feitos para manter a paz na Europa. Eu penso, contudo, que será a própria Alemanha, depois de resolver o seu problema de calendário político, ou seja, um problema de democracia de primeira linha, que são as eleições, enquadrar o problema económico-financeiro. Ou seja, os alemães têm consciência, já têm e vão ter, e aí não é uma discordância aqui nesta mesa semanal, mas eu sempre acreditei que a chanceler Merkel não era uma mulher desprovida de sentido, que obviamente tinha, para além de toda a sua capacidade que a levou a liderar um partido como a CDU, tinha o agremando um homem com um raro faro político, era Helmut Kohl, que viu em Merkel qualidades para lhe suceder, que tinha um caldo cultural e social, representa ele o que representa, que vinha da Alemanha de Leste. Portanto, a reunificação está personificada na senhora Merkel, de certa forma, com vantagens e, obviamente, com desvantagens. Portanto, eu acho que é a Alemanha que vai corrigir aquilo que o Manuel Monteiro estava bem a dizer, que há aqui um desequilíbrio de mercado. Mas a Alemanha, que produz, tem que vender. E, portanto, terá a perfeita consciência no rigoroso momento em que não pode secar aqueles que têm que comprar os seus produtos. Apesar do mercado asiático, apesar dos novos mercados, apesar da globalização, a Europa tem que ser, por si, por definição, um espaço de circulação de bens e de consumo e de dinheiro, obviamente. Aliás, projeções do Banco Central alemão divulgadas na semana passada apontam justamente para a possibilidade, no pior cenário, da Alemanha entrar em recessão no primeiro trimestre do ano que vem. Claro, com justamente certeza. Por causa da quebra de uma forma natural, das exportações para o quebra resto das da Europa. exportações. Portanto, quando não há quem compre, quem produz fica com o seu material por vender. Portanto, isto parece-me óbvio. Onde é que se enquadra aqui o episódio pitoresco do Sr. Berlusconi? Berlusconi é um homem, de facto, vigoroso, é um homem que não desiste. A Itália é um país, no contexto europeu, com as suas particularidades, gosta daquele... A Itália, no tempo de Mussolini, remeto-me a alguma coisa que li sobre a matéria, Mussolini abria a camisa e Itália explodia de entusiasmo, se não a Europa. Houve muita gente que se entusiasmou com Mussolini, porque é um fenómeno diferente de Hitler.
de Adolf Hitler, completamente diferente. Mas havia ali uma explosão. Eu não estou a comparar o Sr. Berlusconi ao Sr. Mussolini, mas já apesar de tudo ali um tempero que tem a ver com a Itália, não é? E portanto o Sr. Berlusconi está cheio de problemas, problemas jurídico-financeiros, digo eu. Persegue, que é esperto, percebeu que era o momento de atacar, de pôr em causa, a nível da democracia popular, a representatividade do Sr. Monti, que de facto é questionável, não foi eleito e, portanto, está a gerir um contexto económico difícil. Agora, vamos ver o que é que isto está. Eu não acredito que o Sr. Berlusconi ganhe, porque, apesar do seu a sua vigorosa atitude, penso que os italianos não irão por aí, terá a sua votação correspondente a esse vigor, mas não ganhará as eleições. A dúvida é se o Sr. Monti está disposto, interessado para concorrer e democraticamente legitimar aquilo que tem sido, nos últimos tempos, uma governação com aspectos muito positivos, não só para a Itália, como para a Europa. Ou se não é pressionado para não voltar atrás na decisão que tomou? Não, isso eu julgo que não. E aí eu acho que o Sr. Monti deu uma lição ao Sr. Berlusconi. Porque o que eu penso que o Sr. Silvio Berlusconi pretendia era pôr aqui uma margarina na frigideira, a fermentar, o Sr. Monti não recuar e ir dizendo à opinião pública italiana: este senhor e tem medo de eleições, e vejam como é que é a democracia, e daquilo que me acusam é porque eu tenho aqui um peso político significativo. Mas Mário Monti respondeu de pronto. Ou seja, acho que fez muito bem. Acho que Mário Monti é um grande tecnocrata, admito que sim, mas acho que é um excelente político. E, portanto, respondeu ao Sr. Berlusconi, fazendo-lhe uma finta com o pé esquerdo e dizendo-lhe assim: sim senhor, então eu não estou interessado, eu perco o apoio deste partido, ponho em causa de uma forma legítima e democrática a minha governação, e, portanto, sim senhor, os senhores entendam-se. E isto complica a vida, sobretudo ao Sr. Berlusconi, na minha opinião. E, aliás, aqueles vox populis que normalmente se fazem a seguir estas questões de facto, as pessoas não compreendem a decisão, a atitude do Sr. Berlusconi, acham muita graça. É um homem que obviamente terá o seu clube de fãs em Itália, e tem certamente em Itália e no mundo, mas a situação política em Itália, sobretudo económica na Europa, é evidente, não dá espaço, na minha opinião, para que Berlusconi tenha o êxito que pretendia, que era entalar o seu Mário Monti e aquilo que é hoje a forma de governação em Itália. Meus senhores, aqui na fase final da nossa conversa, vamos voltar a Portugal, mas através, da famigerada questão. Mas o João dá-me licença, vai-me desculpar. Eu no outro dia descobri uma coisa nas minhas investigações académicas que gostava aqui de partilhar convosco. Em 1989, como sabem, foi feita a reunificação, caiu o Muro de Berlim e, seguidamente, faz a reunificação alemã. E há um dado, estamos a falar de ontem, sim, ainda com Kohl, há um dado engraçadíssimo que por vezes não é dito e que eu quero vos confessar, por ignorância minha, desconhecia. Vários líderes mundiais reuniram com o Sr. Kohl e disseram-lhe o seguinte: estamos a falar Estados Unidos da América, Rússia, França e Inglaterra, e disseram-lhe o seguinte: primeira condição para aceitarmos a reunificação: o senhor não mexe nas fronteiras da Polónia. Segunda condição: a Alemanha não adota nunca armas nucleares. Terceira condição: a Alemanha não pode participar em missões militares fora do quadro das organizações a que pertence. Quarta condição, até curiosamente imposta pela Rússia: tem que existir um número limite de soldados alemães nas forças da NATO. O que é que isto é? Os senhores reparem, finais do século XX, todas as Europas que cantavam a paz, etc., eles reúnem com o Sr. Kohl e dizem-lhe isto. Isto não é muito abonatório da confiança que possa existir em relação ao povo alemão. É a constatação de uma realidade que não é de hoje. A Alemanha sempre foi. Mas claro, Raul, mas você repare, finais do século XX, já a Comunidade Europeia, a União Europeia, levava uns aninhos de avanço, andávamos todos aos beijos e aos abraços,
E os líderes mundiais Celebra-se a paz e a união lhe dizem com um acordo sim deste. senhora, podes-te juntar, mas vamos aqui negociar condições. Não vais querer as fronteiras que tinhas, Claro, Manel. etc, etc. Houve uma alteração Claro, substantiva ouça, com a mas isto reunificação. é o tal realismo. Claro. É o tal realismo que nos chama a atenção de que uma coisa é aquilo que por vezes nos dizem na comunicação social, comentadores fascinantes e tal, e outra coisa é a realidade dos factos. Só um aspecto que me parece importante sobre a Itália. Isto é um aviso à navegação para muitas pessoas que andam aí a pedir a intervenção do Presidente da República para ter governos de iniciativa presidencial. Para o mal ou para o bem. E um aviso também. Para o mal ou para o bem, nós temos sistemas que dizem que os governos só podem existir se tiverem apoio partidário parlamentar. É assim em Itália, é assim em Portugal, etc, etc. Portanto, se não se mudam as constituições ou os regimes constitucionais instituídos, não há nenhum governo mais tecnocrata, menos tecnocrata, que possa perdurar ou existir Sem legitimidade do voto. sem o apoio dos partidos que fazem parte da Assembleia Parlamentar. E isso O que é através do essencial voto. continua a ser. Não é? Claro, não. Longe de mim uma ideia distinta. Meus senhores, em relação à possibilidade de Portugal usufruir de condições semelhantes às da Grécia decididas no Eurogrupo, ficámos definitivamente conversados em relação à posição do governo português, à posição do Ministro das Finanças, à posição do Presidente da República, até à posição assumida pelo líder do CDS-PP, numa carta enviada para o exterior, ou tudo isto ainda continua mais confuso do que antes? Na minha opinião, não ficámos, quer dizer, ouça, até porque há variáveis que não são controláveis pelos governantes e de um dia para o outro as coisas podem modificar-se e, portanto, eu creio que vamos continuar seguramente a ouvir falar disto nos próximos tempos. A posição de Paulo Portas a concordar com as declarações do Presidente da República e a enviar uma carta, e soube-se disso, a defender uma renegociação do memorando o mais depressa possível. Isto foi a resposta do Dr. Paulo Portas à entrevista do Dr. Passos Coelho quando disse que o número 2 do governo era o Dr. Vítor Gaspar, o que até acho um erro da parte do Dr. Passos Coelho. Quer dizer, eu acho que é um erro total, independentemente de acharmos bem ou mal deselegância, acho um erro político libertar, até porque é uma forma de dizer, olha, tu não és o número 2, estás aqui como outro ministro qualquer, portanto vai à tua vida, diz o que te apetecer. Portanto, eu isto acho que é, antes de mais, a resposta clara do Dr. Paulo Portas, para dentro de portas e para fora de portas. Para dentro de portas, porque ele também deve ter problemas complexos dentro do seu eleitorado e do seu próprio partido, em que as pessoas lhe dizem, então, mas explique lá, então não éramos a favor e afinal estamos a engolir tudo. E para fora de portas, porque ele quis dar, obviamente, um sinal à navegação, dizendo ao Primeiro-Ministro, eu não sou o número 2, mas não me tiraste a voz, não é? Relvás. Não, julgo que, além de ter uma forma de a natureza humana se expressar também na política, o que é normal, não é? Eu penso que há aqui o contributo das partes, eu acho que para o país, e é isso que conta, é positivo. Ou seja, o Dr. Vítor Gaspar, na sua intervenção, ou no seu deslize parlamentar, reconheceu perante a opinião pública que, afinal, não é tão dogmático quanto à partida parece, ou seja, há, na sua cabeça, disponibilidade para mais tempo e juros diferentes. O Primeiro-Ministro veio... Curiosamente, agora a Irlanda está a pedir mais tempo também. Sim, e nós lá chegaremos, quer dizer, de uma forma natural, ou essas condições nos serão oferecidas pela realidade. Quer dizer, o que eu acho que o Governo português está aqui a procurar fazer é que esse facto venha mais de fora para dentro do Governo para os seus credores europeus. A posição do Presidente da República também acaba por ser feliz para o contexto global, porque o professor Cavaco Silva tem vindo a recuperar alguma da sua capacidade política perante a opinião pública. É uma atitude de uma coerência irrepreensível. O professor Cavaco Silva é dos líderes europeus, ou dos políticos europeus, aquele que há mais tempo defende a mesma coisa,
defende uma intervenção do BCE, defende Eurobonds, defende ferramentas para que o crescimento económico se efetive numa economia debilitada como a portuguesa e, portanto, aí não há a mínima alteração de comportamento. É evidente que é questionável depois porque é que isto não está tudo articulado, mas eu acho que não está articulado porque nunca esteve articulado. Ou seja, esta coligação governamental, eu espanto-me que alguém se espante com estes episódios, porque independentemente das convicções de cada um, eu estou a falar do Dr. Pedro Passos Coelho, enquanto líder do PSD, e do Dr. Paulo Portas, enquanto responsável máximo pelo CDS, quem disse a grande verdade neste contexto que dura há 18 meses ou 19 meses, foi de facto o deputado do CDS da Madeira, que disse que não há química, nunca houve química entre os dois partidos, entre os dois líderes, entre as duas realidades, e de facto não houve. O porta-voz do CDS vem esta semana dar uma entrevista ao Expresso em que, a cantar de gala, dizer isto, o que se passou com o Orçamento de Estado, nunca mais se pode repetir, porque senão cai o Carmo e a Trindade. Tem que haver uma remodelação governamental, porque senão isto não vai a lado nenhum. Ou seja, portanto, isto faz parte, já é um cozido à portuguesa em que se mete... E o líder do PSD do Porto, não sei de que órgão, veio dizer Sim, que veio a história do Dr. Paulo Portas era uma história de traição, portanto puseram as figuras... Sim, ou elas próprias, por sua iniciativa, isso atuam não nesse creio, sentido. E, portanto, quer dizer, vamos ter que viver com o que temos. Eu acho que, apesar de tudo, estas aparentes contradições têm para o resultado final um contributo líquido positivo, que é Portugal, repare-se nesta questão de que este episódio do Sr. Berlusconi, que é politicamente significativo e é pessoalmente grotesco, na minha opinião, mas é um episódio relevante, atinge logo a dívida espanhola. E nós até agora estamos, apesar de tudo, a passar... também porque somos uma economia, também porque somos uma economia que, obviamente, a nossa expressão, não vamos dizer que a Grécia também não foi, quer dizer, somos uma economia com uma expressão, mas aquilo que se acordou... Também porque estamos intervencionados, não é? De baixa intervenção, talvez isso tenha passado um pouco. Com certeza, também tem significado. Mas aquilo que foi o acordo sobre a Grécia, aquilo que são os sinais da Irlanda, de facto, a assumir que precisa de mais tempo, é evidente que os ventos do Mediterrâneo e os ventos do Norte vão chegar certamente a este canto à beira-mar plantado e surtir um efeito positivo para aquilo que é a vida de todos nós, ou seja, os orçamentos familiares. Nós temos que pôr o Raul Vaz como primeiro-ministro deste país para puxar pelo nosso ânimo, porque seria extraordinário. Isso seria absolutamente desastroso. Não diga isso. Tanto para o Raul Vaz e, sobretudo, para o país. Não. Poderia ser mais para o Raul, não para o país. Não. Nós precisamos de uma lufada, de facto, de ar fresco. Estas graças do Dr. Manuel Monteiro tem também, assim, um espírito natalício. Não tem. Mas é para que ainda isso, não preciso o Raul mas vai para fazer isso tinha que campanha criar um partido político ou aderir a algum, não, ou então eu, em matéria tinha que ser presidencial, iniciativa presidencial. Não, em matéria presidencial já declarei aqui... Em matéria Dr. Barroso ou pelo Dr. Marcelo. Não, em matéria presidencial já declarei aqui a minha escolha. É o professor Marcelo Rebelo de Sousa, espero que ele seja candidato, já o disse aqui com toda a tranquilidade. Isso é uma notícia hoje. Já o disse aqui, reconhecendo todas as qualidades políticas e, sobretudo, a capacidade do Dr. José Manuel Durão Barroso para construir, não é prever, ninguém prevê, a não ser umas tarólogas que andam por aí, construir o seu futuro, e o seu futuro em função daquilo de um projeto político em que acredita, com toda a legitimidade. O professor Marcelo tem uma dificuldade que é dar o passo em frente, ou seja, ser candidato. Eu espero que seja. Mas, senhores, ficamos com esta previsão do Raul Vaz. Vamos ver se concretiza ou não. É sempre um prazer tê-los aqui. Para a semana debatemos a causa de outras coisas. Até lá.